Eu quero mostrar os números dos principais concorrentes e depois eu quero trazer a pergunta que eu trouxe para o Quesada, que para mim é a pergunta que mais talvez ajude a justificar a eleição ou a não eleição do Vinícius Júnior como o melhor do mundo. Coloca na tela para a gente, por favor, João, o que cada um dos 3 principais concorrentes fez na última temporada. Vinícius Júnior por clube e seleção, 49 jogos, 26 gols, 11 assistências, participou de 37 gols em 49 jogos, ganhou a Liga dos Campeões, La Liga e Supercopa da Espanha. Com tudo isso que a Tati acabou de falar, né? Hat-trick no Barcelona, gol na final, melhor em campo nas 2 semifinais, assistências nas quartas de final. É claro que comparar os números do Rodrigo é bem diferente, é um meio-campista, não faz tantos gols. 63 jogos, 12 gols, 12 gols, 14 assistências, é um baita número para um volante, por assim dizer. Ganhou a Premier League, a Euro, o Mundial de Clubes e a Supercopa da UEFA. E o Bellingham, com 54 jogos, 27 gols, 16 assistências, seleção e clube, ganhou os mesmos títulos do Vinícius Júnior. Os dois compartilham equipe e não venceram títulos por suas seleções. Existe aí, Fred, um quê para o Rodri, que é, com ele em campo, o time dele só perdeu a final da FA Cup, né? Quando ele não jogava, o Manchester City perdia, a não ser nesse dia que ele jogou e não perdeu, mas ele basicamente era o termômetro, e muitas vezes o responsável para o Manchester City perder ou não, foi isso, né? Foi isso. Assim, o Rodri não tem nenhuma culpa do que está acontecendo, evidentemente. Não é ele quem vota em si mesmo, e não sei nem mesmo se ele votaria em si, se ele tivesse o poder do voto. Mas o Rodri, acho que sem nenhuma dúvida, na média, ele é o melhor volante do futebol europeu nos últimos 3, 4 anos, né? Quando você olha para os meio-campistas, você pode debater, isolando a temporada passada, se ele foi mesmo melhor que o Bellingham, se ele foi mesmo melhor que o Toni Kroos, né? Acho que existe um debate ali dos pares dentro do setor, do campo. Mas o Rodri no Manchester City, ele talvez seja o jogador mais importante. Ele, sem nenhuma dúvida, é mais importante do que o De Bruyne, e ele, sem nenhuma dúvida, é mais importante do que o Haaland. O City consegue funcionar sem o Haaland, o City consegue funcionar sem o De Bruyne, o City está tentando funcionar sem o Rodri, mas eu acho que a gente vai ter uma noção maior da ausência, do barulho da ausência do Rodri na segunda metade da temporada, quando os jogos ficam maiores, quando o Manchester City enfrentar adversários maiores no mata-mata da Liga dos Campeões, na reta final das competições inglesas, porque até agora tá esquisito. Para substituir o Rodri, o Guardiola está usando 2 jogadores. Ele não consegue utilizar só um naquele setor do campo, porque o Rodri vale por 2. O Rodri, em nenhum ponto de vista, teve uma temporada melhor do que a do Vinícius, na minha opinião. E aí, quando a gente entra para fora do campo, e eu acho que essa é a desculpa mesmo, eu não consigo entender como que alguém que não tenha uma visão totalmente eurocentrista consegue enxergar justiça no voto para o Rodri. E eu vou trazer um nome aqui que todo mundo aqui respeita, tá? O Thierry Henry. Ele foi perguntado semana passada, pós-rodada de Champions, como comentarista da CBS dos Estados Unidos, para quem iria o voto dele, ele falou o Rodri por conta da Eurocopa, porque o Vinícius não vai bem na seleção brasileira. Gente, vamos supor que o Rodri tivesse a temporada do Vinícius e não conquistasse a Eurocopa, e o Vinícius tivesse a temporada do Rodri e conquistasse a Copa América. Em algum mundo, alguém daria o voto para o Vinícius porque ele foi melhor na seleção brasileira? Então, é um voto eurocentrista. Então, é 100% um voto eurocentrista. O Messi ganhou 8, e talvez para ele o voto eurocentrista não valha, né? Porque o Messi é o Messi. Fura a bolha. O Messi é o Messi. O que eu perguntei para o Quesada, e que para mim, o seu argumento para mim é muito bom, e eu acho que ele valeu alguns votos para o Rodri. O que eu sinto que aconteceu, que pode ter acontecido para muita gente, o Vinícius divide muitas opiniões. O Vinícius ter a luta que ele tem das questões raciais. O que eu vou falar assim não é o que eu acho, tá? Eu vou falar o que eu acho que acontece, para não acharem que eu estou passando pano para ninguém. A luta do Vinícius pelas questões raciais, atrelado ao fato dele ter provocaçõezinhas com jogadores dentro de campo, eventualmente provocações com torcidas adversárias, gera um personagem controverso. Tem gente que fala, se você quer tanto essa luta e fair play, você não pode entregar provocação do outro lado. E isso faz com que muita gente não goste do personagem Vinícius Júnior. Eu não estou falando que sou eu, tá, gente? Porque sempre que eu falo isso, e eu falo isso aqui há 2 anos,
Vem gente me chamar de racista no Instagram. Eu nem tô respondendo mais. Nunca respondi. Mas é para vocês entenderem. Mas, pô, é só não, pessoa eu burra, estou... né? Porque a pessoa tá falando que são os outros. Hein? Sim, que os outros fazem isso. E eu acho que isso pode ser pesado. Que o Vinícius, que o futebol dele é menos visto pela comunidade futebolística, porque ele é um personagem controverso. Quero aproveitar a Clara e Tati primeiro, porque elas têm tempo lá também, tem mais coisa para fazer, para vocês comentarem meu comentário. Eu tenho uma questão sobre isso, depois passo para a Tati. Eu acho que é um pouco de tudo, tá? Eu não acho que é só uma coisa. Só que sobre isso especificamente, eu tenho uma questão. Será que... Eu vou pegar aqui os 60 jornalistas de 40 para baixo, né? Os 60 últimos. Será que eles sabem disso? Será que eles assistem os jogos do Real Madrid e acham que o Vini faz isso ou aquilo? Eu tenho questões. Quem são, assim, esses jornalistas no sentido de conteúdo, sabe? Eles assistem ou eles apenas... eu conversava com a Tati sobre isso, tentando entrar um pouco na cabeça. Que eles meio que conheceram o Rodri na temporada passada, mas não dava para dar pro Rodri ainda na temporada passada, porque é só agora que ele tá entrando na briga e tem o Messi. Então, beleza. E aí, nessa temporada, ele ganha os votos da temporada passada. Então, eu acho que esse movimento acontece um pouco. Se você pegar, talvez, ali os 20 primeiros jornalistas, os 30, ok, não. Mas são 100 jornalistas. Eu não sei o quanto que esses caras de conteúdo estão sabendo realmente, estão estudando realmente, ou estão pegando uma fama. E aí a fama é sempre atrasada, né? A fama não vem no ano que o cara jogou. A fama vem no ano seguinte. Então eu tenho a sensação que o Rodri pegou um pouquinho essa carruagem, tá? Mas eu acho que eu tô com o Beckler nessa. Eu acho que é mais uma antipatia com o Vini Júnior. E aí essa antipatia, ela entra em tudo, todos os pontos. A Tati, ela sempre fala sobre isso, né? Não tem como desassociar as coisas que acontecem com o Vinícius, a resposta dele dentro de campo, que às vezes poderia ser um pouco mais inteligente em alguns sentidos, né, de ser provocador ou não, mas isso também tem a ver com o perfil do jogador. Mas eu acho que sim, o Vinícius hoje tem uma antipatia muito grande, de boa parte de jornalistas europeus e do europeu como todo. Quando o Vinícius chega e fala algumas vezes sobre o racismo que ele sofre, ele condena, por exemplo, a Espanha como um todo. Né? A Espanha é um país racista. Eu acho que, sinceramente, e aí não é a minha opinião, né? É o que acontece, como o Beckler falou. Isso aí gera uma revolta e uma antipatia em muita gente. Então, eu acho que entra por aí. E quando a gente fala que não foi em campo, foi o extra-campo, parte dessa premissa. Um lembrete para o pessoal, não tem a ver com a FIFA, gente. O prêmio The Best da FIFA é um outro prêmio, votam os capitães, os técnicos, jornalista e público. Esse prêmio é o UEFA, France Football, a UEFA simplesmente organiza, são jornalistas que a France Football elege dos 100 países mais bem ranqueados no ranking da FIFA para o masculino e dos 50 para a votação da melhor jogadora de futebol do ano do futebol feminino. Então não tem a ver com The Best, não tem a ver com FIFA, são premiações diferentes, com modelos diferentes e votações diferentes. Não Tati, que você esteja defendendo o The Best, né? Não, porque o que aconteceu na temporada passada também, assim, né? O Messi ganhou 2 prêmios porque jogou muito bem a Copa do Mundo. Tati, essa figura tão controversa do Vini, você acha que pode ter atrapalhado a ele angariar mais votos? Eu não sei se a figura é controversa, mas é uma figura única. Nunca antes um jogador que sofria racismo dentro de um campo de futebol levantou a mão para dizer: estou sofrendo racismo. E a partir daí, é muito complicado a gente afirmar uma coisa ou outra coisa, porque isso nunca tinha acontecido. A gente não sabe o peso da decisão do Vinícius de se tornar a voz de quem não tem voz, ou de quem não é ouvido, porque não está num lugar público com o poder de ser a voz para alguma coisa. Então, é muito difícil a gente avaliar até que ponto o que o Vini sofre interfere nas atitudes que ele tem, ou o que o Vini sofre interfere na opinião das pessoas. Ou a bandeira que ele levanta interfere na opinião de quem vota nesse tipo de prêmio. A gente não tem como afirmar isso, é muito difícil. Agora, eu não consigo encontrar outra
explicação que não seja o extracampo. E repito de novo, os jornais espanhóis apontavam o Vinícius como o grande favorito para conquistar a bola de ouro. Os jornalistas espanhóis que assistiram toda a Eurocopa do Rodri. Os jornalistas espanhóis que acompanham o Rodri toda vez que ele é convocado com a seleção. O Carvajal, o Rodri, a gente pode levantar outros nomes de espanhóis, os jornalistas espanhóis que acompanham o Bellingham todo dia no Real Madrid. Então, assim, eu realmente não encontro outra explicação que não seja o fora de campo, e eu tô um pouco com a Clara, que as pessoas que votam, eu não sei quem são os jornalistas que votam, porque eu não conheço. A gente conhece o representante brasileiro e eu sei quem é o jornalista espanhol. Mas Quem eu não são? sei se as outras... O do Brasil? E o da Espanha? O da Espanha é o Relanho, né? Um Alfredo jornalista... Relanho, diretor do AS. Não é mais, né? Ele já está aposentado, mas é um cara tradicional, um jornalista tradicional da Espanha. No Brasil é o Kleber Machado, não é? Ao menos até, até o ano passado era, não sei esse ano. Não mudou. Os outros eu não sei quem são, mas eu pergunto, são pessoas que acompanham o dia a dia dos clubes de futebol? São pessoas que assistem os jogos? Eu não sei, porque eu realmente, assim, se o Rodri ganhar a bola de ouro, ele vai ganhar pela temporada antes da passada, não é pela temporada passada. Porque a temporada anterior dele é muito melhor que a temporada passada. E ele deveria ter ganhado na temporada anterior, se a gente quer dar a bola de ouro pro Rodri. E ele ficou em quinto. Eu não encontro explicação que não seja extracampo, só que a gente não pode afirmar que é uma coisa ou outra, porque a gente não tem como provar. Então, eu acho bastante importante deixar isso bastante claro. Agora, que o Vinícius Júnior é um caso único, ele é um caso único no futebol. Único. Aliás, antes, eu quero ouvir você, Fred. Antes, nós tivemos um caso de racismo no Santiago Bernabéu no sábado, contra o Lamine Yamal. O Lamine Yamal não falou nada, postou mais uma vez provocando. Eu acho fora do tom que um garoto de 17 anos que está começando vai dançar na frente da torcida adversária, vai fazer calma na frente da torcida adversária. Eu não gosto quando faz nunca, quando é o Cristiano Ronaldo é alguma coisa. É um menino de 17 anos e que depois postou como se fosse LGTA e tal, missão completa. Ele não se posicionou e o Vinícius sim postou defendendo o garoto de 17 anos. Então, a figura que o Vinícius está se tornando vai por aí. Fred, dentro dessa pauta de extracampo, Vinícius e paixões que ele desperta não futebolísticas, o que você acha que pode ter interferido? A gente não tem como provar nada, mas eu tenho a sensação de que a média quer o Vinícius calado, né? A média quer que o Vinícius não reclame, a média quer que o Vinícius não se posicione. É sempre muito complicado quando a gente fala sobre isso aqui, e eu acho um ponto sempre importante de levantar, especialmente para a tamanha audiência, somos 5 brancos falando de racismo aqui ao vivo na TNT Esporte, né? E isso tira um pouquinho, a gente não tem nenhuma sensação, a gente nunca viveu isso, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso não nos tira o papel e a responsabilidade de apontar para o que parece ser. Não digo todos, mas eu tenho a sensação de que existe um incômodo com o incômodo do Vinícius. Que ele não deveria reagir, que ele deveria ficar calado, que ele deveria, sei lá, jogar futebol. E aí isso fica mascarado, como disse o Arthur, nesse fair play e na classe, né? Então, eu acho que vai muito por aí, tá? Eu acho que vai muito por aí. E eu acho que o caminho dele se torna mais longo, né? Sim, o caminho dele, que naturalmente já é, pelo que a vida lhe apresentou, se torna ainda mais longo para ser melhor do mundo.